dramas que celebravam a Ilustração republicana, temos de admitir que os dramaturgos homens que criaram aqueles estereótipos não tinham uma compreensão mais sutil e mais profunda do que a dela, no que tange ao erotismo das personagens femininas e às funções sociais da mulher. E ela usava aqueles papéis em sua vida fora do palco e num grau de refinamento de que os dramaturgos não tinham a menor noção. Pouco depois de entrar no quarto das irmãs, Funda já pôde sugerir a Cadife que elas ensaiassem a cena na qual ela descobriria a cabeça mostrando seus belos cabelos. Cadife se fez de rogada, mas não por muito tempo. Quando ela soltou os cabelos fartos, Funda soltou um grito de admiração, comentando quão saudáveis e brilhantes eram, e que não conseguia tirar os olhos deles, fazendo que Cadife se sentasse diante do espelho. Ela pegou um pente que imitava marfim e, passando-o devagar nos cabelos da jovem, explicou que o essencial do teatro não estava nas palavras, mas nas imagens. Deixe que seus cabelos falem por si sós, e os homens vão enlouquecer, disse ela. Àquela altura, a cabeça de Cadife já estava a mil, por isso Funda beijou os cabelos da jovem para acalmá-la. Ela era inteligente o bastante para perceber que aquele beijo despertou um mal adormecido que Cadife trazia dentro de si, e experiente o bastante para fazer que Peck também entrasse no jogo. Tirando uma garrafinha da bolsa, começou a colocar conhaque nas xícaras de chá que Zahid lhes trouxera. Quando Cadife esboçou uma reação contrária, Funda troçou dela, dizendo: "Mas hoje à noite você vai descobrir a cabeça." Cadife debulhou-se em lágrimas, e Funda lhe deu vários beijinhos nas faces, no pescoço, nas mãos. Então, para distrair as jovens, recitou o que ela chamou de obra-prima desconhecida de Sonai, a declaração da aeromoça inocente. Isso, porém, longe de diverti-las, afligiu-as ainda mais. Quando Cadife disse que queria estudar o script, Funda declarou: "O único script que temos esta noite são os cabelos de Cadife." O momento em que todos os homens de Kars contemplassem aturdidos sua longa, bela e radiante cabeleira. Esse seria o script. As mulheres da plateia ficariam tão cheias de amor e de inveja que teriam vontade de tocá-la. Enquanto dizia essas palavras, Funda enchia e tornava a encher as xícaras com conhaque. Ela disse que quando olhava o rosto de Peck via felicidade, quando olhava o de Cadife via coragem e impetuosidade. Mas ela não saberia dizer qual das duas era mais bonita. Funda Esser continuou nesse humor divertido até o momento em que Turgut Bey, rosto rubicundo, precipitou-se na sala. Acabaram de anunciar na televisão que Cadife, a líder das jovens do manto, vai descobrir a cabeça no espetáculo desta noite. Disse ele: "Responda-me, por favor. É verdade?" "Vamos ver televisão", disse Peck. "Por favor, permita-me apresentar-me, senhor", disse Funda Esser. "Sou a parceira de toda a vida do ilustre ator e recém-empossado estadista Sunai Zain, e meu nome é Funda Esser. Gostaria de parabenizá-lo por ter educado essas duas jovens tão maravilhosas e distintas. Graças à heróica decisão de Cadife, devo informá-lo de que nada tem a temer. Se minha filha fizer isso, os fanáticos religiosos desta cidade nunca a perdoarão", exclamou Turgut Bey. Todos passaram à sala de jantar para assistirem à televisão. Funda Esser tomou Turgut Bey pela mão e disse-lhe alguma coisa que encerrava a promessa, em nome de seu marido, a autoridade máxima da cidade, de que tudo se daria de acordo com o plano. Ouvindo vozes na sala de jantar, K veio juntar-se a eles, quando então Cadife, radiante, informou-o da libertação de Azul. Sem esperar que K perguntasse, declarou pretender manter a promessa que lhe fizera de manhã, e que ela e Funda estavam se preparando para ensaiar a peça. Como todos estavam de olhos fixos na televisão e falando ao mesmo tempo, Funda Esser empenhou-se em seduzir Turgut Bey para evitar que ele se opusesse à participação de Cadife na peça. K sempre haveria de rememorar aquele interlúdio de 10 minutos como um dos mais felizes de sua vida. Agora ele estava absolutamente livre de quaisquer dúvidas sobre a felicidade que teria até o fim da vida, e se pôs a se imaginar romanticamente como parte daquela alegre família. Ainda não eram 4 horas, mas, como se uma apaziguadora recordação de infância tivesse descido sobre a sala de jantar de pé direito alto, com paredes revestidas de papel de cores outrora vivas, K sorria, o olhar perdido no fundo dos olhos de Peck. Ao ver Fazil de pé à porta, K apressou-se em empurrá-lo de volta à cozinha e, antes que o rapaz pudesse estragar a alegria geral, tentou arrancar-lhe algumas informações. Mas Fazil resistiu. Ele insistiu em ficar no vão da porta, fingindo olhar a imagem da televisão, mas na verdade lançando um olhar furioso ao grupo animado diante do aparelho. Vendo que K estava tentando levar o rapaz para a cozinha, e Peck foi até eles. "Azul quer falar com você mais uma vez", disse Fazil. E seu tom de voz não deixava dúvidas de que ele estava feliz em poder estragar a festa. Ele mudou de ideia sobre uma coisa. Sobre o quê? Ele mesmo vai lhe dizer.
A carroça vem pegar você no pátio dentro de 10 minutos, disse ele saindo da cozinha e dirigindo-se ao pátio. O coração de Ká disparou. Não era apenas relutância em pôr os pés fora do hotel. Mais uma vez, naquele mesmo dia, ele teria que sair do hotel. Ele temia também que sua covardia o traísse. Por favor, em nenhuma hipótese, não vá, exclamou Ipek, dando voz aos pensamentos de Ká. Afinal de contas, agora eles sabem sobre a carroça. Nada de bom pode sair daí. Não, eu vou, disse Ká. Porque, dada a sua relutância, ele decidiu ir. Era um velho hábito. Na escola, toda vez que um professor fazia uma pergunta a que ele não sabia responder, ele sempre levantava a mão. Ele entrava numa loja e, ao encontrar o suéter perfeito, perversamente comprava algo nem de longe tão bonito e pelo mesmo preço, tendo plena consciência de que aquilo não fazia o menor sentido. Devia ser uma espécie de ansiedade que o fazia agir daquela maneira, ou talvez fosse o medo da felicidade. Eles subiram ao seu quarto, tomando cuidado para que Kadif não notasse. Ká desejou intensamente que Ipek se mostrasse imaginosa e inventasse alguma coisa que lhe permitisse demorar-se tranquilamente no quarto. Enquanto, porém, eles ficaram olhando pela janela, Ipek só conseguia dizer as mesmas frases impotentes. Não vá, meu amor. Não saia de modo algum do hotel hoje. Não ponha nossa felicidade em risco. Ká a ouvia um tanto ausente, como um cordeiro no altar do sacrifício. Logo a carroça entrou no pátio. Ele ficou chocado em ver quão rapidamente sua sorte mudara. E aquilo o encheu de dor. Sem parar para beijar Ipek, mas não se esquecendo de abraçá-la e de despedir-se, ele desceu ao térreo. Seus 2 guarda-costas estavam no saguão, lendo jornais, mas ele conseguiu passar por eles, entrar na cozinha, sair pela porta dos fundos, entrar na odiosa carroça e deitar-se novamente sob a lona. O leitor se sentirá tentado a superestimar esse momento. Afinal de contas, estamos nos aproximando rapidamente do ponto em que não será mais possível voltar. E aquela missão haveria de mudar a sua vida para sempre. Por isso me vejo na obrigação de adverti-lo contra a ideia de que a decisão de Ká de aceitar o convite de Azul foi o momento decisivo desta história. Com certeza não sou dessa opinião. Ká ainda não jogara todas as suas cartas. Ele ainda tinha tempo para fazer de sua visita a Azul uma manobra bem-sucedida e teria outras oportunidades para corrigir os rumos e encontrar a felicidade, ou fosse lá o que ele entendesse por esse termo. Mas quando os acontecimentos desta história chegaram à sua conclusão e todas as suas fichas já estavam perdidas, era para esse momento que Ká haveria de voltar os olhos, com um doloroso pesar e eterna curiosidade de saber como as coisas se teriam encaminhado se Ipek tivesse conseguido impedi-lo de sair. Ela devia ter dito alguma coisa para dissuadi-lo, de seu propósito de ir ao encontro de Azul, mas mesmo tendo vasculhado o cérebro nos 4 anos seguintes, ele ainda não tinha ideia de que palavras teriam tido força para tanto. Quando voltamos à imagem de Ká escondido sob a lona, temos razão em considerá-lo um homem que se resignou ao seu destino. Ele lamentava estar ali, estava furioso consigo mesmo e com o mundo, estava gelado com o medo de cair doente e sabia que daquele encontro não podia resultar nada de bom. Ele estava prestando toda a atenção aos sons da rua e às coisas que as pessoas falavam à passagem da carroça, exatamente como na primeira viagem que fizera naquele veículo, mas desta vez ele não estava nem um pouco interessado em saber para que parte de Kars a carroça o levava. Quando a carroça parou, o carroceiro cutucou e Ká saiu de sob a lona. Antes que tivesse tempo de ver onde estava, ele viu à sua frente um edifício decadente como tantos outros em Kars, que pendia para um lado e cuja pintura descascava. No interior, ele subiu uma escada estreita e tortuosa até um patamar 2 andares acima. No momento mais alegre, ele lembraria ter visto os sapatos enfileirados ao lado de uma porta e os olhos brilhantes de uma criança olhando pela abertura. A porta do apartamento se abriu e ele se viu cara a cara com Rand. Tomei minha decisão, disse Rand com um sorriso. Recuso-me a deixar de ser a jovem que realmente sou. Isso é importante para sua felicidade. O que me faz feliz é estar aqui e fazer o que eu quero, disse Rand. Já não me assusta sonhar que sou outra pessoa. Não é perigoso para você estar aqui? Sim, mas só nos momentos de perigo uma pessoa pode concentrar-se de verdade na vida, disse Rand. O que eu compreendo agora é que nunca vou conseguir concentrar-me em coisas em que não acredito. Coisas como descobrir minha cabeça. Agora estou feliz em partilhar uma causa com Azul. Você poderia escrever poemas aqui? Embora só se tivessem passado 2 dias desde seu primeiro encontro, as lembranças de Ká, da conversa que tiveram à mesa do jantar, agora estavam tão distantes que por um momento ele se deixou ficar boquiaberto, feito alguém desmemoriado. Até que ponto Rand queria chamar a atenção para sua intimidade com Azul? A jovem abriu a porta da sala contígua e Ká deu com Azul diante de uma televisão em preto e branco. Eu sabia que você viria, disse Azul. Ele parecia satisfeito. Não tenho a menor ideia de por que estou aqui, disse Ká.
Você está aqui por causa da agitação que há dentro de você, disse Azul. Ele dava a impressão de saber tudo. Eles se encararam cheios de ódio. Nenhum dos dois ignorava que Azul estava muito satisfeito, ao passo que K sentia-se muito triste. Randy saiu da sala e fechou a porta. Quero que você diga a Kadif que não se envolva no desastre que eles planejam encenar esta noite, disse Azul. Você não podia ter mandado um recado por Fazil? Disse K. Pela expressão de Azul, K seria capaz de jurar que o outro não tinha a menor ideia de quem era Fazil. Por isso acrescentou, Fazil é o rapaz da escola secundária religiosa que me mandou aqui. Ah! Exclamou Azul. Kadif não o levaria a sério. Você é o único que ela leva a sério. E só quando ouvir isso de você, ela vai entender a seriedade de minha decisão. E ela vai entender o porquê, depois que vir a forma asquerosa como estão promovendo o evento na televisão. Quando saí do hotel, Kadif já estava começando a ensaiar, disse K, satisfeito. Então você pode lhe dizer que não podia me opor de forma mais terminante a essa performance. Kadif não decidiu por vontade própria descobrir a cabeça. Ela o fez para me libertar. Ela foi obrigada a isso por um Estado que toma prisioneiros políticos como reféns. Por isso não está obrigada a cumprir a palavra. Posso dizer-lhe tudo isso, disse K, mas não posso prever o que ela vai fazer. Em outras palavras, se Kadif resolver agir, nesse caso, à sua maneira, você não é responsável. É isso que você está tentando me dizer, não é? K não disse nada. Então deixe-me esclarecer o seguinte. Se Kadif subir ao palco esta noite e descobrir a cabeça, você também será responsabilizado. Você está envolvido nesta história em cada uma das etapas. Pela primeira vez, desde sua chegada a Kars, K sentiu a paz da retidão. Finalmente o vilão estava falando como um vilão, dizendo todas as vilezas próprias dos vilões, e isso clareou a sua mente. Você tem razão em se considerar um refém, disse ele esperando acalmar Azul, enquanto imaginava como poderia sair daquele lugar sem enfurecê-lo ainda mais. Entregue-lhe esta carta, disse Azul, passando-lhe um envelope. Kadif pode não acreditar num recado não escrito. E um dia, quando você encontrar o seu caminho de volta para Frankfurt, espero que encontre também uma forma de fazer com que Hans Hansen publique o manifesto que fez tantas pessoas se arriscarem para assinar. Claro. Havia alguma coisa na expressão de Azul que traía frustração. Ele se mostrara muito mais descontraído naquela manhã em sua cela esperando a execução. Agora que conseguira se salvar, já pensava no futuro com raiva, angustiado em saber que nunca conseguira fazer nada na vida a não ser gerar mais raiva. K demorou a perceber que Azul via o que K era capaz de ver. Não importa onde você viva, aqui ou em sua querida Europa, você sempre os imitará, você estará sempre se rebaixando. Se isso me fizer feliz, é a única coisa que me importa. Agora vá embora, gritou Azul, e fique sabendo de uma coisa, quem busca apenas a felicidade nunca... Eu não trouxe você aqui para assustá-lo. Uma visita forçada. K ficou satisfeito em afastar-se de Azul, mas ao mesmo tempo se dava conta de que entre eles agora havia um vínculo ainda que nocivo. Não era um vínculo simples. Nele havia muito mais do que medo e ódio, pois, ao fechar a porta atrás de si, K percebeu que sentiria a falta daquele homem. Então apareceu Randy, cheio de boas intenções e de ideias profundas. E embora K tentasse descartá-la como uma pessoa ingênua e mesmo simplória, ele logo se viu cedendo terreno a ela na conversa. Os olhos bem abertos, Randy lhe pediu que mandasse lembranças a Kadif e lhe dissesse que pouco importava o que ela decidisse sobre a questão de descobrir a cabeça na televisão. Ela não disse no palco, ela disse na televisão. O coração de Randy estaria com Kadif, independentemente do que ela fizesse. Depois de dizer isso, Randy explicou a K como sair do edifício sem chamar a atenção dos policiais à paisana. K saiu do edifício em pânico. No patamar do primeiro andar, sentiu que lhe vinha... um poema. Isso, um poema. Então sentou-se no primeiro degrau, diante dos sapatos enfileirados de ambos os lados da entrada, e, tirando o caderno do bolso, começou a escrever. Era o 18º poema que K escrevera desde sua chegada a Kars. O assunto do poema era a relação entre amor e ódio. Mas, se ele não tivesse explicado a alusão nas notas que escreveria mais tarde, ninguém conseguiria atinar com aquilo. De acordo com suas anotações, quando ele frequentava o colégio Sisley, conheceu um menino cuja família era dona de uma próspera construtora. O menino que vencera um torneio de equitação balcânico era muito mimado, mas K ficou fascinado com seu ar de independência. Havia um outro cuja mãe, uma bielorrussa, fora colega de liceu da mãe de K, que cresceu sem pai, irmãos ou irmãs, e que começou a usar drogas ainda quando estudante.
Embora aquele garoto enigmático de rosto pálido parecesse não se importar com ninguém, a certa altura ficou evidente que sabia tudo sobre as pessoas à sua volta. Finalmente, a época em que K fazia treinamento militar em Tuzla, conheceu um rapaz bonito, de poucas palavras e muito instruído, que o aborrecia incansavelmente com pequenos atos de crueldade, como esconder seu cap, por exemplo. K estabelecera um vínculo com cada um deles, que se traduzia num desprezo ostensivo e uma admiração secreta. O título do poema, Inveja, aludia ao sentimento que aproximava e mantinha juntas essas duas emoções contraditórias e que obrigava K a tentar resolver a contradição em sua mente. Mas o próprio poema revelara um poema mais profundo. Depois de um certo tempo, a alma e a voz dessas pessoas passaram a viver no campo do próprio K. Ao sair do edifício de apartamentos, K ainda não tinha ideia de onde se encontrava, mas depois de passar por uma travessa estreita, viu que chegara à avenida Halit Passa. Sem saber bem porquê, ele se voltou e lançou um último olhar ao esconderijo de azul antes de ir embora. Enquanto fazia o caminho de volta ao hotel, K sentiu falta de seus guarda-costas. Sentia-se inseguro sem eles. Ao passar pela prefeitura, um carro sem o distintivo da polícia parou ao seu lado. Ao ver que a porta se abrira, K parou. K. Bey, por favor, não tenha medo. Somos do quartel central da polícia. Por favor, entre, que nós o levamos para o hotel. Enquanto ele tentava avaliar que opção era mais perigosa, voltar para o hotel sem guarda-costas, entrar num carro da polícia ou ser visto entrando num carro da polícia no centro da cidade, um homem alto e musculoso, num gesto brutal que nada tinha a ver com o delicado convite que lhe tinham feito, puxou K para dentro do carro. O galalau parecia-lhe familiar, mas quem seria? Sim, alguém de Istambul, um tio distante, tio Mahmut. Dentro do carro estava muito escuro. Logo que o carro partiu, ele desferiu 2 socos na cabeça de K. Ou ele o teria socado quando o empurrava para dentro do carro. K estava apavorado. Um dos homens que estavam na frente, não o tio Mahmut, praguejava o tempo todo. Quando K era criança, havia um homem na rua Poetisa Nigar que praguejava daquele jeito toda vez que caía uma bola em seu jardim. K tentou se acalmar, convencendo-se de que ainda era criança, e o carro o ajudava a criar essa ilusão. Agora ele se lembrava. Os carros que a polícia de Kars usava sem o emblema de identificação eram pequenos Renault, e não os poucos discretos Chevrolets 1956 como aquele. O veículo fez um longo e tortuoso trajeto na escuridão, percorrendo ruas pobres de Kars, como para amedrontar um menino desobediente. Ele teve a impressão de ter passado muito tempo antes de adentrar em um pátio. Olhe para frente, disseram. Eles o pegaram pelo braço e o fizeram subir 2 degraus. K tinha certeza de que aqueles homens, 3 contando com o motorista, não eram islamitas. Onde islamitas podiam conseguir um carro como aquele? E tampouco podiam ser do MIT, porque alguns deles estavam alinhados com um Sunai. Uma porta se abriu, uma porta se fechou e K se viu outra vez numa velha casa armênia com o pé direito muito alto. A janela ao seu lado dava para a avenida Ataturk. Olhando à sua volta, ele viu a um canto um aparelho de televisão fazendo barulho e uma mesa cheia de pratos sujos, cascas de laranja e jornais. E viu também um gerador de eletricidade, que depois ele concluiu ser usado em torturas. Junto a este havia alguns walkie-talkies, alguns revólveres, um vaso e um espelho em que ele viu sua própria imagem moldurada. Ele pensou ter caído nas mãos da divisão da equipe de operações especiais e que estava perdido, mas relaxou quando se viu frente a frente com Z. Demirkov. Um assassino, claro, mas pelo menos um rosto lhe era familiar. Z. Demirkov fazia o papel do policial bonzinho. Ele disse a K que lamentava o fato de ele ter sido levado daquele jeito. K imaginou que o tio Mahmut estava no papel de policial malvado, por isso resolveu dar toda a atenção a Z. Demirkov e às perguntas dele. O que Sunai está planejando? K informou prontamente de tudo o que sabia, inclusive sobre a tragédia espanhola de Caide. Por que eles libertaram um maluco do azul? K explicou que eles o libertaram em troca da promessa de Cardiff de descobrir a cabeça numa transmissão ao vivo pela televisão. No momento de inspiração, ele usou um snob termo de xadrez. Talvez se tratasse de um audacioso sacrifício, digno de admiração. Mas a verdade é que os islamitas políticos iriam considerar aquilo uma manobra com o objetivo de desmoralizá-los. Qual a probabilidade de que a jovem cumpra a palavra? K disse que Cardiff concordara em entrar em cena, mas ninguém sabia ao certo se ela iria descobrir a cabeça. Onde fica o novo esconderijo de azul? Perguntou Z. Demirkov. K não tinha a menor ideia. Eles perguntaram por que K estava sem guarda-costas quando eles o pegaram. De onde ele estava voltando? Eu estava dando um passeio, disse K.
Quando ele insistiu nessa resposta, Zedemirkol fez exatamente o que K previra. Saiu da sala, deixando que o tio Mamute se sentasse diante dele, lançando-lhe um olhar feroz. Tal como o homem do banco dianteiro do carro, ele tinha um grande repertório de imprecações que usava para adornar cada um de seus pensamentos. Pouco importava o que estava dizendo, ele podia estar fazendo uma ameaça, pontificando sobre os interesses do país ou expondo suas concepções políticas nada originais. Como uma criança que só sabe comer depois de encharcar a comida com ketchup, ele derramava seus impropérios à torto e à direito. O que você acha que vai ganhar negando-se a nos dizer onde se encontra um terrorista islamita de mãos manchadas de sangue assolto do Irã? Perguntou o tio Mamute. Você sabe o que essa gente vai fazer quando tomar o poder, não sabe? Você sabe o que eles planejam para liberais metidos a europeus de coração mole como você? Cá se apressou em dizer que sabia, mas tio Mamute não deixou de descrever vívida e demoradamente o que os mulás iranianos fizeram com os democratas e comunistas antigos aliados deles. Eles enfiaram dinamite no rabo deles e mandaram-nos para os ares. Enfileiraram todas as prostitutas e homossexuais e os fuzilaram. Proibiram todos os livros não religiosos. Quando eles punham as mãos em intelectuais afetados como K, raspavam-lhes a cabeça imediatamente. E, quanto aos seus ridículos livros de poesia, quando ele começou a desfiar mais um bem ensaiado rosário de epítetos insípidos, àquela altura já parecendo muito entediado, parou para perguntar novamente onde Azul estava escondido e onde K estivera naquela noite antes de ser pego. Como K deu as mesmíssimas respostas, tio Mamute, com a mesma expressão de fastio, o algemou. Veja o que vou fazer com você agora, disse ele, se pondo a espancá-lo sem muito empenho. Alguns tapas na cabeça, alguns murros, meio ao acaso. Relendo as anotações feitas por K depois do episódio, consegui 5 motivos pelos quais ele não considerou aquela surra insuportável. Espero que os leitores não se aborreçam com o fato de enumerá-los agora. 1. K acreditava que a felicidade era composta de bem e de mal, em igual medida, por isso pôde considerar o espancamento como o sofrimento a que fazia jus pelo direito de levar Ipek para Frankfurt. 2. K pertencia à elite dominante e isso, achava ele, lhe garantia um certo grau de imunidade. Com certeza aquela equipe de operações especiais tinha um procedimento padrão para gente como ele, e um outro para a horda miserável de Kars. Assim sendo, querendo evitar deixar muitas marcas em seu corpo, eles teriam o cuidado de espancá-lo com certa moderação, e com certeza não o submeteriam a torturas graves. 3. Ele supôs, com razão, que o espancamento só poderia aumentar o amor de Ipek por ele. 4. Durante sua visita ao quartel central da polícia 2 dias antes, vendo o rosto ensanguentado de Muhtar, ele imaginou, estupidamente, que os golpes infligidos pela polícia aliviariam o pobre homem do sentimento de culpa que sentia diante da miséria de seu país. Inspirado por essa ideia, K agora esperava que uma boa surra também aliviasse sua culpa. 5. Fossem quais fossem os sofrimentos do espancamento, eles dificilmente igualariam o orgulho de ser um verdadeiro preso político, resistindo aos seus algozes e recusando-se a informar sobre o esconderijo de um homem. Esta última satisfação seria muito maior 20 anos antes, mas agora aquilo lhe parecia um pouco datado, e K não conseguia deixar de sentir um tanto de embaraço. O gosto salgado do sangue que lhe escorria do nariz levou-o de volta à infância. Quando fora a última vez que seu nariz sangrara? Quando o tio Mamute e os outros voltaram a atenção para a televisão, largando-o num canto mal iluminado da sala, K começou a pensar na janela que bateu contra o seu rosto na infância, nas bolas de futebol que lhe atingiram o nariz, e então se lembrou dos golpes no nariz que recebera numa briga, à época em que prestava o serviço militar. Quando Zedemirkol e seus companheiros sintonizaram no capítulo de Mariana daquela noite, K, afagando o nariz ensanguentado e a cabeça inchada, sentia-se absolutamente contente por estar ali ligado num canto feito uma criança. Ocorreu-lhe que eles podiam revistá-lo e encontrar o bilhete de Azul. Uma nova onda de culpa o invadiu enquanto ele assistia, em silêncio, com seus sequestradores, a novela Mariana, refletindo que Turgut Bey e suas filhas, àquela hora, estavam no hotel assistindo ao mesmo programa. Durante um intervalo comercial, Zedemirkol se pôs de pé, pegou o gerador da mesa e perguntou a K se ele sabia para que servia aquilo. Como K ficou calado, ele mesmo respondeu a pergunta e, como um pai brandindo um cinturão ameaçadoramente, esperou em silêncio. Você quer que eu lhe diga por que gosto de Mariana? Disse ele quando a novela recomeçou. Porque ela sabe o que quer. Mas intelectuais como você nunca têm a menor ideia, e isso me aborrece. Vocês dizem que querem a democracia e aí saem fazendo aliança com fundamentalistas islâmicos. Vocês dizem que querem direitos humanos e aí fazem acordos com assassinos terroristas. Vocês dizem
que a resposta é a Europa, mas ficam por aí, bajulando islamitas que odeiam tudo o que a Europa representa. Vocês falam em feminismo e aí estimulam essas mulheres a cobrir a cabeça. Vocês não seguem a própria consciência, vocês simplesmente imaginam o que um europeu faria na mesma situação e vão na esteira dele. Mas você nem ao menos consegue agir como um verdadeiro europeu. Sabe o que um europeu faria neste caso? Vamos imaginar que esse seu Hans Hansen publicasse essa declaração idiota e que a Europa a levasse a sério e mandasse uma delegação para Kars. A primeira coisa que a delegação iria fazer era parabenizar o exército por recusar-se a entregar o poder aos islamitas políticos. É evidente, porém, que quando essas bichas voltassem para sua Europa, logo começariam a se queixar da falta de democracia em Kars. Quanto às pessoas de Swalaya, vocês adoram atacar o exército, ainda que dependam dele para evitar que os islamitas os façam em pedacinhos. Mas você não ignora nada disso. É por isso que não vou torturar você. Cá viu naquilo uma indicação de que o policial bonzinho assumira novamente o posto. Sua esperança era de que logo seria solto e chegaria a tempo de assistir ao final de Mariana com Turgut Bey e suas filhas. Antes de deixarmos você voltar para os braços de sua amante no hotel, gostaríamos de fazê-lo abandonar algumas ilusões. Gostaríamos de lhe dizer umas coisinhas sobre esse terrorista com quem você andou negociando, esse assassino cuja vida você acabou de salvar, disse Zede Mirkol. Mas primeiro ponha isso na cabeça. Você nunca esteve aqui. Dentro de 1 hora estaremos fora daqui. Nosso novo centro de operações é o último andar da escola secundária religiosa. Vamos esperar por você lá. Então, se você de repente se lembrar de onde Azul está escondido ou aonde você foi em seu passeio noturno, sabe onde nos encontrar. Zede Mirkol continuou. Você já sabe que esse belo herói de olhos azuis está sendo procurado pelo bárbaro assassinato de um apresentador de televisão estúpido que mostrou a língua para o profeta Maomé. E também está por trás do assassinato do diretor do Instituto de Educação. Como todos sabemos, você teve o prazer de testemunhar em primeiríssima mão esse brutal assassinato. E sabe também o que veio em seguida. Você ouviu tudo da boca de Sunai Zain, quando ele ainda estava são da cabeça. Mas há outra coisa que os dedicados agentes do MIT conseguiram provar de forma cabal. Talvez ninguém quisesse magoá-lo, dando-lhe a informação. Mas achamos que seria bom para você tomar conhecimento. Agora chegamos ao ponto que K haveria de evocar muitas e muitas vezes nos 4 anos que lhe restavam de vida. Como um operador sentimental que espera em vão um fim diferente toda vez que projeta na tela o mesmo filme triste. Essa Ipek Han, ou melhor, essa Ipek Hanin, com quem você espera voltar para Frankfurt para viver feliz para sempre, já foi amante de Azul, disse Zede Mirkol em tom suave. Segundo, a ficha que tenho aqui, essa história aconteceu há 4 anos. Nessa época, Ipek Hanin ainda estava casada com Muhtar Bey, que, como você sabe, retirou sua candidatura a prefeito anteontem, de livre e espontânea vontade. Ao que parece, esse velho poeta esquerdista paspalhão, desculpe-me a expressão, acolheu Azul em sua casa como um convidado de honra. Naturalmente, ele contava que Azul o ajudasse a organizar a juventude islamita da cidade. Mas você não acha que é uma vergonha o fato de ninguém ter contado a ele da tórrida relação que esse agitador estava mantendo com sua mulher, enquanto o coitado mourejava em sua loja tentando vender fogões elétricos? Essa história é inventada. Ele está mentindo, pensou K. A primeira pessoa a notar o affair ilícito, sem contar o pessoal do serviço de informação, naturalmente, foi Kadif Hanin. Àquela altura, as relações conjugais de Ipek Hanin já estavam com problemas, e então, quando sua irmã mudou-se para sua casa para frequentar a universidade, ela usou isso como pretexto para mudar-se. Azul continuava a visitar Kars sempre que podia para organizar a juventude islamita, e, naturalmente, ele sempre se hospedava em casa de seu grande admirador, Muhtar. Assim, sempre que Kadif ia à universidade, os 2 alucinados amantes faziam seus encontros na nova casa. Isso continuou até Turgut Bey voltar para Kars, quando ele e as 2 filhas passaram a residir no Hotel Palácio de Neve. Foi então que Kadif, a líder das jovens que insistiam em usar o manto, passou a fazer o mesmo jogo que sua irmã mais velha. Nosso Casanova de olho azul conseguiu ter as 2 mulheres à sua mão ainda por algum tempo. Temos provas disso. Num esforço sobre-humano, Cássia esquivou do olhar de Zede Mirkol, voltando os olhos agora marejados para as lâmpadas dos postes da Avenida Ataturk, tremeluzentes e cobertas de neve, só então se dando conta de que elas eram visíveis do lugar onde se encontrava. Só estou lhe contando isso para que você entenda que esse seu coração de manteiga não o leva a lugar nenhum,
E que você não tem nenhum motivo para nos sonegar o paradeiro desse monstro assassino, disse Zedemir Cole, que, como todos os agentes das operações especiais, quanto mais falava, mais se excedia no tom insultuoso. Eu não trouxe você aqui para assustá-lo. Imagino que quando você sair desta sala, ficará tentado a duvidar